a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Olá, norte de Santa Catarina, Leandro Camargo em Diamond, para você, trazendo o nosso maravilhoso programa ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, após as 11 horas da noite. Já de imediato agradeço a sua companhia. Ontem, quando eu me despedi, falei para vocês que o tema de hoje eu amo de paixão. Tá bom, não fica com ciúme, eu amo todos os temas que aqui eu trago, mas este eu amo um pouquinho mais que os outros. Por quê? Porque eu costumo dizer, dentista frustrado. O meu desejo íntimo era fazer odontologia, mas como eu gosto de falar, estar em eventos e na companhia de vocês, era impossível eu ficar trancado num consultório, tonteando o coitado do cliente, do paciente que estivesse comigo, porque falar só com um não adianta. Eu gosto de falar com muitas pessoas e através do jornalismo foi o que me propiciou falar com muitas pessoas. Então, um super beijo para Joinville, um super beijo, vai meu ponto, Melhor aí do lado, vai às cidades, para Piraberá, Baraquari, Barra do Sul, ai Jesus, quem mais? São João do Itaperiú e todas as demais, sintam-se beijadas por Leandro Camargo e um super abraço. Quem comigo hoje, neste diferenciado programa? Olha, eu trago alguém de ponta no segmento odontológico. Aqui é referência. Roosevelt Huergo, ou Huergo, porque o sobrenome é espanhol. Cirurgião dentista, ele que é líder em Roosevelt Huergo, odontologia estética e restauradora. Aonde? Na nossa nova Renova Laser e Estética. Então, ele faz parte desta super clínica de sucesso que se transforma num coworking na rua Aquidabão, um prédio chiquérrimo, super elegante, diferenciado. Um super abraço à doutora Mozara, que vai além, trazendo a beleza do sorriso com a beleza dos cabelos, a beleza corporal e facial e também o Pilates. Vocês vão conhecer o meu convidado já já. Vocês aí de casa ainda não conheceram, mas quem está comigo no Instagram já está vendo. O moço é bonito, tem um sorrisão daqueles. Eu só esqueci de perguntar para você se ele era solteiro antes, mas depois eu pergunto para informar você. Já já os nossos Diamonds faiscantes. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Benção Galo, tantas pessoas. Nós ficamos muito felizes porque o nosso Diamond Club. É isso aí, Rafaela Branco, pra equipe Senat, vai Leandro Camargo. Estamos em São Paulo, promo, embelezando as nossas vistas, temperamento das artistas, na Catarinense. Ontem a gente esteve numa recepção calorosa. Olha só, ficaram apaixonados? Eu sei que vocês ficam apaixonados com a nossa chuva de Diamonds by Osaka Soluções Digitais. Leandro Camargo, cala a boca, chega de falar e apresenta um moço bonito logo. Então, tenho o privilégio de receber o Dr. Roosevelt Huergo, cirurgião dentista, especialista em implantodontia, habilitado em sedação consciente com agente nitroso, cirurgias guiadas em implantes zigomáticos, inúmeros cursos de imersão e também atualização e aperfeiçoamento com os internacionais professores Paulo Cano, Dr. Sidney Quina e Dr. Malamed, acho que é isso mesmo. Depois ele me explica, porque são uns nomes super diferenciados.
Clínica geral e reabilitação com implantes e próteses. Ele atua nesse segmento há 17 anos, mais ou menos. E como eu já falei para vocês, é em Renova que hoje ele continua a sua trajetória. Errei alguma coisa, doutor? Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Boa noite. Bom dia, boa noite, porque a gente tem reprise e cumprimenta para todos os horários. Bom dia, boa tarde e boa noite. Que maravilha ter a sua presença, ter o seu conhecimento aqui, porque esse é um ramo que eu amo de paixão e eu vejo que cada vez mais é crescente e há a necessidade do nosso povo joinvilense investir cada vez mais no sorriso, porque de vez em quando eu vejo cada coisa que tá na hora de sorrir bonito, assim que nem um amigo. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bem. Me conta um pouquinho, eu dei um en passant a respeito da sua trajetória. É isso mesmo ou tem mais a contar? Sim, sempre tem um pouquinho a contar, porque são 17 anos e isso é uma trajetória que você vai construindo, né? Você vai aprendendo, você vai desenvolvendo isso. Então, são vários cursos. Esses professores que eu, até coloquei no... O último, acho que eu errei o nome. Sidney Quina. Então, são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, são profissionais que transformaram a odontologia. E o professor Paulo Cano mesmo, foi o último curso que eu fiz em São Paulo esse ano. Então, acrescenta muito, são pessoas que são referências no mundo. Veja, que maravilha. Há quantos anos fazendo referência no em mundo. Joinville? Eu estou há 10 anos em Joinville. Olha, a gente está quase na mesma faixa etária, então, porque eu completo agora em dezembro 10 anos. Então, estou praticamente 10 anos em Joinville. E venho desenvolvendo meu trabalho, né? E agora no meu espaço próprio. Teu espaço próprio. E que maravilha Renova, que você já entrou, né? Próxima à doutora Mozara, próxima aos demais serviços, aliando a beleza do sorriso e a saúde bucal com todo o elan da estética e beleza, lasers, aparelhos, enfim. Super parceria, porque você acaba... agregando, né? Sim, fica um atendimento multidisciplinar. Você agrega. A Mozara é uma pessoa fantástica. E... É gaúcha que nem eu, da minha cidade, como é que não vai ser? Fantástica. Ser, né? Tem que ser. E me deu essa oportunidade de trabalhar com ela, em parceria, então estou muito feliz. Ah, que coisa boa, né? E você é natural de onde? Eu sou de Santa Catarina mesmo, não sou de Joinville. Eu sou da divisa, sou quase paranaense. Quase paranaense, né? Mas sou catarinense, de Porto União. Mas o sotaque não tá catarinense, né? O sotaque também... É que eu andei pra cá, pra lá, foi mudando. E conta um pouquinho, a formação foi aonde? Foi em Ponta Grossa, na Estadual de Ponta Grossa. É uma faculdade muito antiga no Paraná, sim. Ela tem um renome. E está entre as, se não me engano, 200 melhores do mundo, faculdades no setor de odontologia. E quando foi que deu o clique, que era a odontologia que queria fazer? Olha, na verdade, eu era garoto e ia na minha dentista e gostava da luz e daquela coisa do atendimento. Era muito tranquilo. Olha que maravilha, uma criança que não tinha medo de dentista. Não tinha. E ela era formada em Ponta Grossa, por coincidência. Ponta Grossa tem a nossa maravilhosa colunista Cleucimara Santiago. Esqueci o nome do jornal de lá, ela que me perdoa. Página 1, eu acho. Um super beijo, Cleucimara Santiago. Inclusive, eles me convidaram para um encontro agora, que vai ter em Foz do Iguaçu, que é ela que está coordenando, junto com o Gustavo Ferro. Vou ficar devendo, mas vocês sabem por quê. Porque eu vou para uma outra ação, que a gente não para, né? Vocês não param em cabine. Nós não paramos circulando por aí, né? É bem isso. Mas que maravilha toda essa trajetória. E a profissão de vocês é atualização sempre, porque tudo é renovação. Agora com a era digital, exige que nós tenhamos esse norte de sempre estar nessa atualização. Precisa. E agora sempre. tudo é a máquina que está tá substituindo alguns passos, enfim, e tem auxiliado, porque a mão humana não consegue replicar como uma máquina replica. Não, precisa sempre ter mais a tendência hoje, tanto em implantes como em facetas, é o fluxo digital. Os tratamentos, de modo geral, têm esse fluxo digital. Tratamentos que você vai ter que fazer algum tipo de preparo, algum tipo de cirurgia. Sim. Então, a tendência é essa. A nova tendência. A gente percebe que cada vez mais, por exemplo, na medicina, a tendência é avançar
em tratamentos, em tecnologias e retroceder em um quesito. E acredito que para vocês na Odonto também está se retomando na medicina os famosos médicos da família. Que tinha aquele atendimento super diferenciado, conhecia do bebê ao vovô, aquilo bem intimista mesmo. Eu acredito que na Odonto também esteja vindo esse cirurgião dentista mais da família, mais que acabe assoberbando mais o seu trabalho, mas trazendo mais para perto as pessoas. É muito real, porque você vê que às vezes uma pessoa traz outra, né? Da família, um filho. E eu aposto nessa diferenciação, porque houve uma tendência passada e ocorre também que essas clínicas super grandes, nada contra, Sim. Cada um tem o seu perfil, mas há um pouco digamos assim, um tratamento mais frio, não um pouco mais distante, não há uma interação tão grande, aquela pressa de fazer às vezes, porque uma agenda está cheia. A agenda está cheia, é gigante, né? Tem Exato. que fazer, é uma empresa, tem que faturar. Empresa, tem que faturar. E um pouco do consultório... E o humanitário perde um pouco. Exatamente. É o que estou retomando assim na clínica, como, né, na Renova também lá, nesse espaço, porque é uma coisa mais intimista, tem o seu cafezinho, dá para sentar, conversar. Eu gosto de saber a história dos pacientes, entender um pouco o que acontece com eles, porque né? isso influencia no tratamento. Pessoas que têm medo de dentista, pessoas que não entendem o que você vai receber. E com esse medo já dá um bloqueio, já dá prejudica. um bloqueio, ou não sabe o que vai receber, não tem a confiança. Então, a indicação, esse ambiente mais intimista, você tem mais tempo para os pacientes, para os clientes, de um modo geral. E eu acredito que para você e para o teu enriquecimento, não só como pessoa, mas como profissional, ter essa possibilidade desse contato, de repente, com pessoas menos abastadas, porque você também trabalha no poder público municipal, dá um referencial muito grande até para uma defesa de tese, para levar um material base do que acontece na população, nos teus congressos, nas tuas atualizações. Eu acho muito importante essa troca. Quer dizer, você tem a ideia e a ação de um público mais elevado culturalmente e financeiramente, mas você também tem a base do que acontece, por exemplo, com a dentição de quem não é tão abastado e tão conhecedor dos ditames da odontologia, por exemplo. Sim, mas o mais interessante, assim, que eu percebo é que todos querem o melhor, né? De um modo geral. Sério? Que é aquela... Né, às vezes a pessoa é mais humilde, digamos assim, fato no setor público, né, de trabalho, às vezes, mas ele sempre espera o melhor. E ele chega com medo, às vezes, porque acha que a gente vai tratar mal. Sim. E eu procuro, obviamente, tratar da mesma forma que no consultório particular, trato eles com carinho também. E eu vejo esse retorno positivo. Porque às vezes as pessoas ficam acostumadas a serem colocadas naquele brete. E não, outra coisa, e vamos lá, entendeu? E assim, eu procuro também ter esse tratamento mais intimista lá. Eu trabalho no Céu 2, na prefeitura, então são salas fechadas, são consultórios mesmo. Sim. Eu procuro sempre colocar uma música, conversar, perguntar o que a pessoa faz, saber um pouco da trajetória dela. Porque, como eu te falei, isso influencia muito. Sim. Essa coisa de chegar, conversar, de ter uma anestesia, enfim. A ideia é que essa parte incômoda do tratamento seja amenizada ou eliminada. Sim, com uma boa conversa, com um sorriso. Uma música, porque o barulhinho incomoda. Uns pedem Fagner, outros pedem o barulhinho enche o saco. O meu faz menos barulho, porque ele é elétrico, então sim, hoje tem feito menos barulho lá no consultório. Na prefeitura até que não, mas... isso. E o nome, me conta, porque é um nome diferenciado. Você é o primeiro que eu estou tendo o privilégio de conhecer com este nome diferenciado, essa mistura de presidente com o ditame espanhol do sobrenome. Quem que escolheu? Meu irmão mais velho. Quantos irmãos na família? Nós somos em 4. É o meu irmão mais velho, as 2 meninas e eu, o caçula. O caçula. Ai, então, meu Deus, o xodó da casa. O xodó da casa. Então ele escolheu, porque lá em casa tinha um livro do Roosevelt e minha mãe tinha um livro e ele leu também e admirava o Franklin. E acabou que tinha que ser... É para ser Rodrigo, né? Eu gosto do Rodrigo. Mas aí foi Roosevelt, tem que ser Roosevelt. E ele achava que seria um nome, assim, imponente.
E aí eu acho legal, Roosevelt. E o nome do meio que é comum, quem que batizou? Olha, agora boa Carlos. Então, minha mãe queria que fosse Carlos Eduardo ou Rodrigo, então, sei lá, ficou o Carlos pra... E o espanholado, quem vem da família? Meu pai. Pai? Meu pai. E minha avó, na verdade, que era... Né, que era... E o Dr. Roosevelt tá casado, solteiro ou enrolado? Que eu disse que eu ia responder pra vocês e não respondi ainda. Tô solteiro. Tá solteiro, viu? E agora, antes da gente começar a falar, ó, só dar uma dica. Na clínica estética e restauradora do Dr. Roosevelt, você pode usufruir dos serviços de bichectomia, clareamento dental, odontologia estética, implante dental, lentes de contato dentais, prótese dental, fluxo digital e outras ações diferenciadas. Agora conta pra mim o que tem no seu sorriso. O meu sorriso? É tudo natural ou não é natural? O que tem? Tem um clareamento só há muito tempo que eu fiz. Ah, ele tá mentindo. É verdade. Pra nós. Ele deve estar mentindo pra nós, porque não tem assim, desse jeito, assim. Então, não, só um clareamento mesmo. Minha mãe que fez. A sua mãe também é cirurgia dentista? Não. Ah, Ai, eu tô bobinho hoje. Né? Hoje não, Faro! Calem a boca, vocês. Né? Os dentes são todos naturais. Todos né? naturais. Tem toda a dentição? Toda a dentição, só não tem os sisos. Não, olha, que ganhei os sisos, eu tenho. Por enquanto ainda tenho. Mas a gente vai começar a entrar falando um pouco a respeito de trabalho, porque você quer saber de odontologia. Já matou a curiosidade a respeito do Dr. Roosevelt? Já, né? Qualquer coisa, manda pro meu telefone, meu WhatsApp, que aí eu respondo depois para vocês. Pergunto para ele e respondo para vocês, né? Me diz uma coisa, em pleno ano que nós estamos, as pessoas ainda têm medo do cirurgião dentista? Tem, ainda tem. Não como era antigamente, mas ainda tem um Certo receio. Porque as infelizes das mães e dos pais continuam dizendo, será? Eu vou te levar pro dentista, tem agulha. Acho que não, são pessoas um pouco mais de uma geração um pouco mais... Na minha época era isso que me diziam, se tu não parar, eu vou te levar pro dentista. Não, as crianças são tranquilas de atender. Eu acho que ficou um medo no inconsciente coletivo das pessoas, e aquela coisa de ser maltratado, né? Aquela coisa que vem encontrar, sempre falar, Roosevelt, vem velho, meio ranzinza. Aí veio, mas isso é bem diferente do que eu pensava, porque o Roosevelt já vem dando uma risada, às vezes estou de mau humor, né? Mas de um modo geral... Mas é normal, um dia a gente não está lá muito bem. Você acorda sorrindo ou acorda na carranca? Feliz, eu acordo feliz. E o que dá mau humor? O que me dá mau humor? Paciente chato. Não, é que cada um tem uma necessidade. Então, às vezes, a pessoa vem sofrendo uma situação, eu entendo. Tem situações que são chatas, né? Enfim, agulha, ninguém gosta. Mas, assim, talvez o que me dá um pouco de mau humor é... quando as coisas, às vezes, não saem do jeito que a gente quer. Signo que você é? Eu tenho Saturno e Capricórnio em Virgem. Porque pra se torna aquela chato. Coisa assim, centrada, assim, sem sair, tem que ser coisa de signo. Saturno em Virgem. Barcelos explica, que é um numerólogo e astrólogo que veio aqui. Mas vamos começar a trabalhar, já estamos trabalhando, vamos falar um pouquinho mais. Nós temos umas imagens que o Roosevelt separou, que são maravilhosas, e a primeira ênfase que a gente vai começar a dar é sobre clareamento dental. Podemos começar o nosso desfile e matar a minha curiosidade. Olha, ali já está aparecendo uma imagem. Veja, todo mundo pode fazer clareamento dental? Olha, nem todo mundo. A maioria das pessoas pode fazer. Às vezes o que você pode, você não deve. Poder pode, mas em alguns casos não se deve. Então tem que ser algo selecionado, né? Quanto mais restaurações ou próteses, mais complicado é o Quais são as diferenciações hoje? O que é o clareamento dental moderno de hoje? Olha, falam muito do laser, né? Mas eu acho que é menos sofrimento hoje. Hoje é menos sofrimento. O regime de... Olha que lindo esse trabalho que estamos ali é uma mostrando. Cor B1, ficou bem claro, uma cor que ele queria. Eu não tenho o inicial, era uma cor, eram 2 tons acima, mais amarelos, né? Ele chegou num branco 1, por exemplo. É um caso final. E qual é o ditame melhor do clareamento? O que as pessoas querem? Ficar branco total? Também buscam esse branco total. Eu gosto do branco. Imagina eu, negão, com o dente bem branco tem que ser. Dá um destaque. Dá um destaque. No escuro aparece. Olha, outro trabalho. Aí são facetas. Aí é faceta, é uma faceta do tipo feldspática.
Existem vários tipos de porcelana. As mais naturais são as feldispáticas e as em leucita. E às vezes fica tão natural que a pessoa fica em dúvida para saber se é faceta ou se é clareamento. Exatamente. Nesse caso aí, o antes ali é o dente, como era, então a gente chama de substrato. Sim. E o substrato é o mesmo substrato da cerâmica. Isso para as feldispáticas ou para as leucitas é fundamental, né? Porque você vai ter a naturalidade. O problema é quando o substrato é muito escuro, ou você tem metal no substrato. Sim. Então aí você tem que usar outros artifícios que não as cerâmicas do tipo feldispática. A leucita ainda, nesses casos também de metal, também não dá para fazer. Elas se comportam mal. Então, conforme o substrato, pode ser muito difícil você ter um resultado super perfeito, mas é óbvio que a tentativa de perfeição. Que logo a gente vai mostrar. Aí foi feito clareamento nesse caso. Clareamento. Clareamento que diferenciação. Os dentes eram tons bem amarelados. A pessoa poderia ser fumante, por exemplo, muda a cor. Muda a cor. A gente sabe. Olha eu me metendo no teu métier. Eu metido. Né? Viu só que diferença? E aí você tem a faceta na sequência para você corrigir forma, tamanho, alinhamento. Então você consegue essa estética aí. Mas o substrato, nesses casos, é bom que ele seja próximo à cor da cerâmica. Aí você tem um melhor resultado perfeito, digamos assim. Quanto pior o substrato, no quesito pior. Quais são os cuidados que o profissional tem que ter para não ferir, né, a estética facial do cliente, por exemplo? Proporção e forma do dente. Proporção e forma. Então aquela história que às vezes eu vejo, que até a gente comentou nos bastidores, que antes, eu conheço algumas pessoas que antes elas possuíam o lábio superior, não tiraram, continuam tendo, mas ele sumiu. Né? Antes a pessoa tinha ar bonito, assim, pra fora, agora sumiu e continua assim. É que existem vários... Aí o que pode ter acontecido com a criança? É que existem... O sorriso tem vários detalhes. A postura do lábio. Por exemplo, os dentes superiores acompanham o lábio inferior no sorriso. Tem que ter um escurinho no fundo da boca para dar a ideia de infinito. A postura do lábio, esse sulco nasolabial, ele tem que haver esse sulco. Às vezes ele some, né? Sim. Ou para dentro demais, né? Como você falou, ou para fora demais. Olha, eu já vi os dois casos. A gente leva um susto, porque muda tudo, né? Muda a face, muda a fala. Não, fica completamente estranho. Os dentes influenciam em tudo. A forma e o tamanho dos dentes, a projeção que eles têm, influenciam em tudo. Então, esse é o cuidado maior. Porque tem pesquisas que mostram que, na maioria dos casos, a cor não é tão importante quanto a forma. Devido à reflexão de luz, né? O dente tem substratos como esmalte, dentina, então, conforme a luz passa, ela tem a sua reflexão na parte interna, mas a forma influencia muito. Em alguns casos, a forma é muito mais importante que a cor. Aqui, como a maioria da população é nórdica, ou europeia, por exemplo, de tendência europeia, a pele é mais clara, né? Os dentes, qual é a procedência desses quesitos? Eles são maiores, são mais, pelo teu day by day, como é que você vê? São mais espaçados, são mais curtos, medianos? Eu acho que lá nas priscas eras era tudo tão misturado, que a gente vê que não tem um padrão. Não existe assim, a pessoa raça negra e tem um dente maior. Não significa isso. Muitas vezes vem vários espaços, dentes pequenos para uma massa óssea muito grande. Sim. Às vezes a pessoa é clara e tem dentes super grandes. O contrário também é verdade. Então, não há... É como se, no fundo, nós fôssemos filhos dos mesmos pai e mãe. Sim. Porque, né? Então, tu acompanha o conjunto todo, então. Não quer dizer... isso não tem uma... A tal raça é assim, eu não vejo isso pelo menos. Em voga hoje, a gente está próximo das festas de final de ano, estamos próximos praticamente já estamos no verão, mas logo vem o alto verão. Qual é o grito do Huawei? É dentes de cor branca, é dentes facetados, sempre, o clareamento? Sempre clareamento. O clareamento isso verão, inverno, clareamento é uma coisa muito procurada. Hoje sempre no branco, todo mundo quer branco. Eles querem branco, querem tons mais claros. Não. Mas todas as pessoas chegam no branco? Nem todas, depende, porque às vezes a pessoa tem um manchamento muito profundo, tem manchas que não saem.
Mas, de modo geral, os resultados são bons. Na maioria dos casos, os resultados são bons, sabe? Porque é com a indicação também. Sim. Uma indicação correta De repente, vai ter um bom a pessoa resultado. fez o clareamento, não ficou feliz, tem a opção das facetas. Faceta, sim, também. Ela também corrige a forma do dente, né? A projeção dele, o comprimento dele. Então, ela tem essa indicação um pouco mais específica que o próprio clareamento. E de repente chega na cor que a pessoa quer, né? Sim, acontece isso também. Se você clareia, não chega tudo aquilo, mas faz uma faceta, por exemplo, você pode estar tendo o resultado que você deseja. E o dente original, ele sai muito prejudicado por ter que fazer Depende de cada caso, depende. Dentro do tratamento com facetas, você tem situações que você tem que subtrair dente e tem situações, as favoráveis, que você tem que aumentar, somar dente. Então, no caso que você, vamos supor, eu quero mudar um pouco da forma e quero mudar a cor. Às vezes tem que subtrair dente, então você desgasta mais. O que seria se desgastar? Em torno aí de 1 milímetro, em média. Tá? Tem facetas que você tem um desgaste de 0,5, 0,4. Ai, nem se percebe. Nem se percebe. Agora, tem casos que você tem que fazer 1 milímetro, 1,2, talvez até um pouco mais. Então, cada caso depende, varia. E às vezes... Mas é um desgaste mínimo. Né? Mas às vezes, por exemplo, você, no teu círculo de amizades e eu no meu, por exemplo, você conhece pessoas e acompanha durante vários anos. De repente, aquela criatura surge completamente diferente, você era habituado a enxergá-la, por exemplo, com um estilo de dente, com um estilo de cor. De repente ela chega completamente diferente. Os dentes eram de pequenos para médios e parece aquela boca de cavalo, assim, que abriu e fez aquele... Você leva um susto, né? Porque às vezes as pessoas têm a vontade do exagero, né? Não adianta dizer que eu quero os dentes e sorrir igual o Dr. Roosevelt se eu não tenho estrutura para ter. Cada caso é um caso. A pessoa mais fecha a boca. Existem limites, né? Sim, né? Existem limites, existem indicações. E também tem uma expectativa do paciente. Às vezes as pessoas querem uma coisa que às vezes aí você olha para a criatura e fica pensando assim, meu Deus, qual foi o doido que fez isso? Porque uma coisa é a pessoa querer, outra coisa é alguém instruir e dizer até onde pode ir e até onde não vai ficar harmônico. E a estética é aquilo, às vezes é o imperceptível, é o invisível. Eu admiro muito o professor Quina, o Sidney Quina, e ele tem um livro que fala sobre isso, sobre invisível, a coisa a ser invisível, a estética é invisível, como aqueles casos de faceta ali. Sim. Você não percebe, é natural, então essa invisibilidade, às vezes um dente muito branco, eu quero um dente da cor daquela pia do banheiro, não é feio, em casa, então tem coisas, tem exageros. Sabe? Tem exageros, tanto porque na forma como as pessoas acabam esquecendo, né, doutor, que uma das funções da dentição é a mastigação e é a saúde bucal. Sim. Né? E às vezes foca na estética e a qualidade do restante todo, que é a função para a qual serve, fica prejudicada. Mas está sorrindo branco e o dente está grande. Tá uma loucura. e o legal das facetas também, rapidinho, é a questão da... como a técnica hoje é minimamente invasiva. Então o desgaste ele é menor possível. E são processos rápidos de tratamento, né? Relativamente rápidos. Relativamente rápidos, em torno de uma semana, por aí. Menos, um pouquinho mais. Mas a questão é que ela é como se você devolvesse o esmalte do dente. Esse que eu queria... Acho que a grande sacada das facetas, que nem aqueles casos ali, você vê um desgaste maior do dente, a forma feia, é como se você devolvesse o esmalte, porque a cerâmica, ela tem a mesma dureza próxima à do esmalte do dente. Então você está mimetizando. A palavra mimetizar é você tornar próximo, parecido. Então, mecanicamente, você vê ela simula o esmalte, você vê isso. Eu tive uma paciente que ela mordeu ela fez faceta, ela mordeu uma goiaba, um grãozinho de goiaba, e não quebrou a faceta, mas o dente intruiu, o conjunto intruiu. Porque a grande sacada das facetas é a adesão. O sistema de adesão entre a cerâmica, que hoje ela é passiva de adesão, e o esmalte, ou a dentina do dente, você cria uma união estável. E essa união é tão forte, tão poderosa, que simula o dente. Então essa é a grande sacada das facetas. Desse quesito. A grande sacada é a adesão, a cerâmica ser adesiva. E no clareamento, você é adepto mais o em cabine ou o caseiro? Os dois.
misto. Até a questão do clareamento, vamos voltar um pouquinho lá. Fazer o laser. Assim, o melhor resultado ainda hoje, conversando com professores da área, conversando com colegas que fazem, é o gel. Sabe? Agora, o regime que você usa o gel, esse sim vai fazer a pessoa sentir mais sensibilidade ou não, ter problemas ou não. E o que eu tenho feito? Eu tenho feito um clareamento misto, ou seja, você faz uma parte no consultório e uma parte você faz em casa, dosando, individualizando para cada paciente. Sim. Então, eu lembro que eu acho que o clareamento já existe há uns 10 anos, mais, né? Clareamento, muitos anos. 15, 16. Mais. O clareamento é muito antigo. Eu lembro que quando eu fiz o primeiro, foi muito sofrimento. Ele popularmente, assim, o uso popular, a gente pode pôr aí uns 25 anos. O uso popular, o uso em massa, massivo. Mas ele é antigo e sempre à base de peróxidos ou carbamida. Eu lembro que foi no Rio Grande do Sul, foi para um comercial na RBS, para uma clínica odontológica. Eu já estava com os dentes brancos e o profissional quis mais branco ainda. Ficou tudo muito lindo, a campanha do sorriso que a gente fez. Mas a minha gengiva... Exatamente. Padeceu, porque eu fiquei, eu acho que umas de 4 a 5 horas. E o clareamento ele mudou muito. Antigamente fazia... Fazia sessões de consultório... No consultório. Sequenciais, assim, muito rápidas. E até 4, 5 aplicações numa mesma tarde, no mesmo período. No dia seguinte, a gente fez um dia anterior, no dia seguinte era a gravação. Doía para eu sorrir. Então, assim, esses regimes mudaram muito. Os regimes de aplicação dos géis, eles mudaram absurdamente. Então, devido a problema com canal, o dente estava canal, a pessoa não falava, queimava, tecido mole, gengiva, etc e tal. Hoje às vezes, o cliente é safado, porque você não conhece o cliente, não conhece a vida pregressa, e ele quer porque ele não conta. Aí no decorrer da história pode dar tudo errado e ele não põe a culpa nele mesmo. Ele joga para o profissional. A tendência nossa, como diz o Raul Seixas, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Mas isso é um conjunto. Eu acho que o profissional tem que se mostrar solícito, né? Sim. Mesmo quando ele às vezes pode passar o cliente para outra pessoa, ele tem que se mostrar solícito mesmo assim. Porque às vezes chega um limite, né? Do que você pode oferecer, o que a pessoa busca. Bom, a gente sabe, doutor, que desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo, né? Eu nasci e estamos envelhecendo. Né? A dentição, o dente também envelhece? Envelhece. Dente envelhece, é real. Dente envelhece. Porque poderá alguém imaginar que depois que caiu o dente de leite veio o permanente, que ele vai ficar lá bonzinho, tranquilinho, sem envelhecer com a gente. Fica lá bonitinho. A única coisa que não envelhece... Ele envelhece e pra tua tristeza, ele amarela quando ele envelhece. Então. Ai, que inferno a velhice! Vamos fazer clareamento, vamos trocar tudo, vamos tirar tudo e botar chapa para ficar no copo. Não existe mais, né? Existe ainda, existe. Sabe que na prefeitura eu tive uma experiência muito interessante com prótese, com dentadura, vamos falar a língua do povo aí. Eu fiz em torno de 600, sabe? Sério? Sério. Jesus, 600 copos de noite na avó. Às vezes a avó fica feinha, que nem um chuchu de gaveta, toda enrugadinha e ainda fica com o copo do lado. Socorro, foi uma experiência interessante, eu conheci muita gente. Lá até eu soube o significado do meu nome, falando em nome agora. Eu tinha uma paciente que ela tem origem holandesa, ela falou, mas você sabe de onde que vem teu nome? Eu falei, olha, é do presidente. Ela falou, não, o nome mesmo. É o nome, Roosevelt. Eu falei, não, é do presidente. Ela falou, não, o nome tem um significado e ele é holandês. A origem dele é holandesa. Eu falei, é Roosevelt, né? Eu falei, mas o que significa mundo de rosas? Eu falei, meu Deus... Nem imaginava isso. Só mundo de rosas, que ótimo. Gente, como a gente conversa bem quando tudo flui. Vamos mostrar o segundo caso que vocês vão ficar enlouquecidos com este caso, a solução que ele deu. Dá para perceber que é uma pessoa madura e é um caso de reabilitação de arcada inferior através de implantes. Mostra, Val, tem o antes e tem o depois e o Dr. Roosevelt vai comentando. Esse caso as pessoas têm essa dentição terminal que muitos falam. O Dr. Paulo Maló, que é um português que desenvolveu uma técnica chamada All-on-4, que são sobre 4, digamos assim, né? Sim. Uma reabilitação sobre 4 implantes, né? E ele fala sobre essa dentição terminal, esse fim de dentição. É o caso dessa paciente
Então, uma senhora já que veio de dentista em dentista, e isso vai acontecendo e vai rolando. Joga a próxima, Val. E aí o que favor. acontece? A gente faz a cirurgia e coloca os implantes. Geralmente a queixa principal é da parte inferior, porque as pessoas não conseguem mastigar sem a parte inferior. Perdendo o dente, você vai perder o osso naturalmente. Isso é sine qua non. Sim. Vai acontecer. E ali a gente vê que estava começando a Vai ficar acontecer. trágica a história. Não, aqui tá melhor Tá já. melhor já? Tá melhor porque eu coloquei os implantes. Eu já eliminei esses dentes ali que não tinha praticamente. Enfim, e coloquei os implantes, olha lá. Então, Olha isso lá. foi eliminado, praticamente estava com Porque ali infecção. parecia que nem osso tinha mais. Não, tinha osso embaixo, na base sempre tem. Mas ela perdeu muito dente, muita coisa. E a solução aí foi implante. Então, quando você faz implante na região inferior, Olha que bonita que ficou. a pessoa ela consegue mastigar. Em cima uma dentadura normal, aquela da vovó. Acima dos 50, essa pessoa não mais, Tem né? 85, 6, não, 87, desculpa. Olha que maravilha, né? Numa Uma senhora idade muito madura, legal. ainda com cuidado. Ela precisou do tratamento, ela não mastigava mais. E ela quebrou um dente. Foi agora, esse caso foi bem recente. E ligaram, uma antiga cliente ligou e falou: minha mãe quebrou o dente agora. Eu fui ver, falei: mas isso aí só com implante. E ela topou fazer, não sentiu dor nenhuma. As cirurgias são indolores. A gente Não usa quebrou o dente, mas nem corticoide, tinha né? quase dente. Ela quebrou um deles. Aí eu falei: Era não, um pra doer, outro pra roer. Como é que a gente sogra, diz? um pra doer, um pra... Um pra doer, outro pra Pra abrir roer, outro garrafa. pra abrir garrafa. E tem o outro pra dar uma mordida em alguém que incomodar. Gente, 11 horas e 58 minutos, estamos quase virando de príncipes a reis. Eu aqui de pronto para continuar esse papo maravilhoso, porque a gente tem que falar ainda sobre fluxo digital, tem que falar um pouquinho mais do trabalho do Dr. Paulo Cano, do professor Paulo Cano, tem que falar dos trabalhos em laboratórios e ainda do desenho do sorriso. Topa vir amanhã comigo, é meu convidado para estar aqui, para a Prazer gente estar com você. continuar esse tema maravilhoso. Com certeza. Como foi a primeira experiência? Tranquila? Excelente. Tranquila, a gente bate papo. Vocês tinham e têm que conhecer ainda mais, né? Este cirurgião dentista super descolado e muito expert no que faz e que tem esse nome diferenciado que é impossível você esquecer. Dr. Roosevelt é só ele que vai ter, a princípio, creio eu, em Joinville e no nosso norte de Santa Catarina. Tenho que aproveitar também para contar para vocês que amanhã eu vou prestigiar às 7 horas da noite a solenidade relativa, pertinente à comemoração da Consciência Negra, que vai acontecer na Câmara de Vereadores a partir das 7 horas da noite, que é uma promoção de da Jacila Barbosa, que é a presidente da Casa da Vó Joaquina, que está coordenando essa ação da Consciência Negra. E entre as homenageadas, ou a homenageada em destaque amanhã, vai ser a nossa queridíssima amiga Edinara Burrabi, que estará presente com o nosso amigo, esposo dela, o Miguel, e a família, para receber essa homenagem pela Consciência Negra e pela maravilhosa ação que ela desenvolve junto à Casa da Vó Joaquina. E eu tenho a grata satisfação de ter o privilégio e eu batizei a nossa amiga Edinar, da embaixadora da literatura, da cultura e também da filantropia da nossa maravilhosa Santa Catarina, porque ela merece. Enquanto nós, às vezes, nos deitamos nas cordas e não enxergamos o outro, ela, por nós todos, trabalha e enxerga a criança, enxerga o idoso, enxerga os menos desfavorecidos, as pessoas com síndrome de Down e também enxerga as nossas crianças, porque ela é patronesse da Feira do Livro de Joinville. Então amanhã vou com o maior prazer prestigiá-la e depois venho aqui para a nossa TVB receber o Dr. Roosevelt e continuar falando desse tema que eu amo, que é odontologia estética restauradora, saúde bucal, porque você merece, do nosso norte de Santa Catarina, sorrir bonito e feliz e investir na sua saúde e na sua imagem, gente. Imagem é tudo. Imagem com saúde, certo? Super obrigado por hoje. Amanhã estaremos aqui. Beijos! Obrigado, Val. Obrigado, João. Não, hoje não é João, hoje é Emerson. E obrigado a Lucas. Até mais!
vision